Quem é o Espírito Santo? Olá pessoal, tudo bem? Quero compartilhar hoje contigo um estudo para saber quem é o Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Na Bíblia vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disso, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Você sabia que o Espírito Santo fala? Em Apocalipse capítulo 2, verso 7 fala assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O Espírito Santo intercede. Nós vemos em Romanos 8, verso 26, fala assim: Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo testifica. João 15, 26 fala assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo guia. Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Também fala em Romanos 8, 14 assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo ordena. Em Atos 16, versos 6 ao 7, fala assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito Santo conduz. João 16, 13 diz assim: Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo nomeia. Ele, em Atos 20, 28, diz assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os pôs como guardiães do rebanho, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Tem casos que você pode até mentir para o Espírito Santo. Em Atos 5, do 3 ao 4, diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pode insultar o Espírito Santo, cuidado. Em Hebreus 10, verso 29, diz assim: De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Cuidado que tu pode blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12, verso 31 ao 32 diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado,
nem neste mundo, nem no porvir. Tu pode até entristecer o Espírito Santo. Em Efésios 4, verso 30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Cada uma das emoções e atitudes que acabamos de te dizer são características de uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade e o magnetismo. Ele é uma pessoa, com todos os atributos de uma personalidade. Mas não é só uma pessoa, também é divino. O Espírito Santo é Deus. Em toda a Bíblia, podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Isto podemos deduzir dos atributos que a Escritura lhe confere. Esses atributos, sem exceção, são os do próprio Deus. O Espírito Santo é eterno. Significa que nunca houve um momento que ele não existiu. Em Hebreus 9, verso 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele é todo poderoso. Em Lucas, capítulo 1, verso 35, diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo é onipresente. Salmo 1, 39, ou melhor, Salmo 139, verso 7 diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? O Espírito Santo é onisciente, ou seja, ele sabe tudo. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 10 a 11, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas estas coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo é chamado Deus. Em Atos, capítulo 5, verso 3 ao 4, diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Olha só, não mentiste aos homens, mentiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Espírito Santo é o Criador. Gênesis, capítulo 1, verso 2, diz assim: a primeira referência bíblica ao Espírito Santo está em Gênesis 1, 2, onde lemos: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Viu só que interessante? Sim, meu amigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos criando o mundo. Então não te esquece disso que eu acabei de te ensinar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. E
Tu é o templo do Espírito Santo, não esquece disso. Imagina, o Espírito de Deus, o Espírito Santo vive dentro do teu coração. Tu é o templo do Espírito Santo. Por isso, cuida bem desse teu templo aí, meu amigo. Pede para Deus, ora a Deus, para te ajudar a cuidar do templo dele, do Espírito Santo. Esse teu corpo físico aí é o templo do Espírito Santo. Olha o que tu come, o que tu toma. É o templo do Espírito Santo. O teu testemunho. Não entristece o Espírito Santo, não te esquece. Pede a Deus. Aí quando tu tiver um tempo com Deus, ora e pede, ó Deus, ajuda-me, Senhor Deus, a manter o teu templo, o templo do Espírito Santo. Ora a Deus, te pedindo sabedoria. Pede ao Espírito Santo que tu possa ter sabedoria, entendimento, que tu possa ter visão para ti como manter o teu corpo físico. Tá legal? Então tá, pessoal, fica na paz do Senhor. E lembra, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade de Deus. Deus é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o nosso Salvador, não te esquece. E Jesus te ama muito. Essa é a lição de hoje, pessoal. Até logo!